Bom dia, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bem-vindos novamente à caverna, beleza, galera? Tranquilinho? Senhores, o que eu quero trazer aqui? Um videozinho curto, porque eu acho que eu não vou fazer uma live hoje, então vamos rapidinho bater uma bola aqui e ver o que a gente pode trazer. Bom, primeira coisa, eu sempre gosto de voltar no que aconteceu ontem, que a gente conversou na live, né? Sigam aí a live, o Caverna. Escreve aí, ativa o sininho, porque eu não tenho muito horário fixo. Eu entro geralmente perto das 9, que é quando fecha o diário, né? Mas o que a gente trouxe ontem aqui, senhores, de importante, só para a gente seguir aqui, deu a lógica, né? Eu sempre deixo esses movimentos aqui marcados no que a gente falou e ver o que acontece hoje. E daqui a gente pega a sequência. Mas vamos lá, para ver o que vai acontecer hoje, o que eu posso deixar para vocês. Mas deu a lógica ontem. Não tem que pensar, né, senhores? E qual que era a lógica que a gente estava aqui? Olha o preço onde estava, ainda não tinha chegado nessa região. Eu tinha falado dessa possibilidade dele voltar aqui para essa região, que vai ser o suporte aqui do diário, né? E ele continuar a cair, certo? Exatamente esse movimento, se a gente for puxar para o dia de hoje, foi o que o preço acabou fazendo, né? Ele veio até essa região, ele estava aqui embaixo ainda, não tinha chegado aqui ainda, e fez este movimento, tá? Porque a lógica lá que a gente tinha falado no outro vídeo era este movimento, essa sequência, né? Que ele continua nesse movimento de queda, havia fechado o diário abaixo, e ele realmente continuou exatamente esse movimento. E ainda está fazendo ele, né? Sempre essa quebra, reteste, quebra desse level, reteste aqui, perdão, aqui ele ainda estava aqui mais embaixo, né? Fez a quebra nesse reteste, esse pequeno movimento, mas ainda continua sendo esse, tá ok? Mas de onde vem tudo isso, pessoal? Eu puxei alguns levels aqui novos, tá? Vamos tentar entender uma lógica. Eu botei menos, ao invés de eu botar aqueles levels todos que eu boto de 1000 a 1000, eu botei alguns levels mais importantes aqui, que vai facilitar vocês terem uma visão um pouco mais a longo prazo aqui de tudo que a gente está. Anote esses levels, a diferença aqui é que eu coloquei eles agora em 5 mil, tá ok? Por que a gente está nessa vibe? Há várias lives que eu estou falando essa possibilidade dele vir para cá. Só para recapitular, e quem não segue o Caverna ainda, eu tenho que pensar que sempre tem gente nova, né? Canal novo. Enfim, qual que era a vibe, senhores? Desde que o preço saiu dessa região, certo? A gente está na vibe deste possível reteste para uma possível continuação. Então, desde que o preço já estava aqui em cima, eu já estava falando, pelo menos, da possibilidade dele vir aqui para os 40 mil, que é justamente essa região aqui. Nossa, ficou todo ruim meu mouse, né? Então, essa região dos 40 mil é essa possibilidade que a gente ainda está esperando. No momento, senhores, ele já veio fazer aqui o preço, um reteste na zona dos 40, certo? E novamente tem uma possibilidade dele começar a vir para cá, novamente retestar o 40. Ninguém sabe se ele vem para quebrar o 40. Se ele quebrar o 40, lógico, a gente vai ter outros levels aqui embaixo, mas o que mais me chama atenção a longo prazo, preste atenção no que eu estou falando isso, tá? Não é que vá chegar direto daqui, vem. Mas o que a gente tem de zonas importantes aqui abaixo do 40? Lógico, eu estou olhando semanal, tá? Um bem maior, né? Mas qual que é a lógica? Fora os 40. Cara, a gente vê essa acumulação aqui. E que é aqui na casa dos seus 35 mil. Casa, região, tá, senhores? Eu estou botando leves aqui para a gente ter uma visão, a visão mais ampla da coisa. E abaixo dos 35, só para relembrar, a gente vai ter o que aqui? O 30, que é essa famosa região aqui, né, que segura tudo isso. Então, se a gente for falar de zonas maiores aqui, a gente está nesse play, né? Aqui em cima, a gente vai ter o 45, né, que é essa região, a gente vai ver em time frames menor o quanto que ela é importante ali, né, que por acaso é essa mesma região que a gente considera o quê? A entrada para tudo isso daqui. Então, qual que é a lógica para a gente começar a pensar coisas mais, entre aspas, né, pensar alguma coisa mais safe para compra? Primeiro ele vai ter que começar a vir para cima do 45. Só que o problema é que ele começa a ter topos aqui, outras regiões, né? Eu botei esse aqui, senhores, esse level aqui, no 47,5, tá? Por quê? Vai ser esse primeiro topo dessa estrutura maior do semanal,
tá? Então, se a gente quer mudar uma estrutura que ele está criando, estrutura de baixa, no semanal, a ideia é essa daqui, né? A gente precisa de quebrar o quê? Um topo de uma estrutura maior. E por um acaso vai estar aqui no seu 47,5, tá ok? Mas, senhores, já vou dizendo de antemão, isso aqui eu estou falando caso o quê? Caso ele realmente rejeite isso, tá? Eu sempre falo outras opções que eu sei que todo mundo quer realmente procurar compra, né? Porque só de eu falar dessa possibilidade do preço fazer este movimento, já fica todo mundo achando, né, que já aqui já vai ser e vai para a lua. Pode ir, pode, senhores. Assim como ele também pode, né, daqui continuar caindo, né? Perder 40, perder o 41, 2, enfim, o 38, 39, 37, né, 35, de 1.000 em 1.000. A gente vai ver em time frames menores ali, beleza? Mas então agora, senhores, para a gente pensar numa estrutura de alta mais safe, eu só consigo ver alguma coisa aqui. Primeiro ele vai ter que brigar com 45 se é que ele vai voltar para cá. Ninguém sabe. A gente está contando o que? Novamente uma reação para os 40 e a gente vai ver tudo isso em time frames menores, o que a gente pode fazer igual que a gente viu essa leitura aqui. No diário a gente vai entrar em time frames menores, tá bom? Mas por enquanto qual que é o medo aqui então? Bom, estrutura de alta a gente começa a entender, não tem muito o que ficar pensando agora. Vai ter que deixar acontecer. O que está acontecendo agora é essa possibilidade dele continuar vindo cada vez mais para baixo, porque é o que ele está fazendo até então. Beleza? Medo, então, os 40. Não é medo. Medo, para quem tiver comprado alguma coisa, ou né, é dele realmente começar a fechar candles abaixo do 40. Semanal, ainda falta muito tempo, né? Pode acontecer tudo com semanal. Semanal pode só dar uma batidinha aqui e flipar todo de novo, né? Como também pode derreter um velão aqui. A gente sabe que, né, tudo pode acontecer em 5 dias. Tá ok? A gente vai ter que ver em time frames menores, dia a dia, e ver as possibilidades. Então, eu vou mudar para o diário agora. Então, dê uma olhada nesses levels, tá? 52, porque é esse segundo topo, então é uma coisa muito mais safe realmente você pensar alguma coisa. Porém, aqui ele pode dar alguma estrutura antes de pensar em comprar só acima do 42. E tudo isso aqui, essa possibilidade, né, de fazer alguma compra por aqui, caso o preço vire a cara para cima e talvez dê, ninguém sabe, mas caso aconteça alguma coisa, a gente vai estar esperto. A caverna está aí tentando trazer para vocês as possibilidades, mas até então, de volta a dizer, está dando a lógica do preço estar em uma estrutura de baixa. Foi aquela que a gente viu aqui no diário, nesse pedacinho aqui. Beleza? Então, senhores, já que a gente tem toda essa visão, eu vou trazer aqui os levels intraday, que são os levels aqui dentro dessa bagunça aqui, para a gente entender o que o preço está fazendo, tá? Primeiro, deixa eu voltar aqui só fazer uma visão mais limpa. Aqui é muito claro, tá, senhores? Óbvio, a gente vai ter, vou deixar aqui, a gente vai ter o level, o 40 aqui, que é o mega importante, só que a gente vai ter algumas outras regiões aqui. Esse aqui é a casa dos seus 45,5, tá? Essa região. Essa aqui seria 45,5, 41. A gente vai ver que 41 está por aqui, que ele está brigando, porque eu tenho aqui levels também que eu coloco de 1.000 e 1.000, aí fica uma bagunça quando eu puxo, ó, tá? Mas quando a gente vê no próprio level 1.000 e 1.000, só para a gente, né, ter uma visãozinha, a gente vê o que o preço está fazendo nas brigas maiores. Por exemplo, ele estava aqui nessa região dos 43.000, nessa bagunça toda aqui. Tem vindo aqui, ó, brigar com os 44.000. Não consegue? Volta. Olha a quantidade de brigas que ele teve aqui, é o 42.000 redondo, né? 42 aqui, tanto que ele teve fechamento desse candle aqui acima, dessa região. E aqui o 41.000 também, para poder a gente, né, que é a zona de perigo, olha quantos strikes ele teve aqui, tá? E aqui ele vai ter um levelzinho no 40,5, tá ok? Então assim, vejam para vocês terem uma noção maior, né? No intraday a gente afina mais os levels, mas usem levels redondos de 1.000 e 1.000, 43.000, 42.000, 41, 40, 39, para ver as reações que está acontecendo nos levels. Tá, ó, 45, olha como é que é o level importante. Quantidade de reação, olha a quantidade de reação aqui, ó, ao 44, né? Toque em qual? No 45 novamente, tá entendendo? Perdão, no 43, que é a chave da bola, né? Então, enfim, é uma visão que eu trago para vocês aqui facilitar um pouco a visão sobre preço, né, e os levels, tá ok? Eu falo muito level, tá, galera? Porque eu até pesquisei isso. Level é porque eu ouço a vida inteira, porque é em inglês, level. Mas é levels, né, que fala em português. Enfim, é porque eu aprendi com o pessoal de lá, então acabei acostumando. Mas a palavra certa em português, a gente está no Brasil, é levels. Eu tenho que até... Eu escrevo errado às vezes, mas enfim, só para explicar esse detalhezinho, tá ok? Então, senhores, 41 agora também, antes do 40, que a gente já viu a importância dele, né, reação nele.
vai ser o quê? Uma possibilidade de tentar segurar o preço, já que ele perdeu o 42. Quer dizer, não fechou o diário ainda acima não, né? A gente vai ter ainda o quê? 7 horas e 51 minutos para esse diário fechar, né? É interessante esse diário fechar positivo? Pô, vai ser, né? Se isso acontecer, aí eu tento trazer um novo videozinho, alguma coisa para vocês, mas a gente vai precisar. 21 horas é o que vai fechar o candle do diário do Bitcoin, né? Sempre atenção aí aos novatos nesse horário, 21 horas da noite pra gente, tá ok? Então não seria bom já ele fechar, já não vai ser legal fechar abaixo de 42, caso ele feche por aqui, para essa região. Mas, né, se ele já fechar abaixo do 41, e principalmente abaixo aqui do 41,5, tá? Que vai ser, deixa eu ver se eu já tenho aqui no intraday, deixa eu já puxar agora. Essa região aqui, ó, que eu tenho de vermelho, até escrever aqui fodeu a paçoca, né? Enfim, né, senhores? Pelo perigo disso daqui, tá no 40,5, não é 41,5, é 40. Deixa eu só arrumar aqui. 40,5, só para arredondar os números ficar bacaninha aqui para vocês, facilitar. 40,5, tá? Essa região, que é esse suporte aqui, na verdade, do diário, tá ok? Mas enfim, senhores, é tudo muito perto, né? Então, se ele conseguir segurar alguma coisa aqui pelo 41, né? Vamos ter o 40,5 e logo em seguida já o 40. Então, já é uma zona muito perigosa, né? Mas enfim, a gente tem que ficar atento sim, em cada fechamento, em cada valor certinho. E aqui a gente consegue ver esses time frames menores, as reações que ele teve aqui a cada linha desse aqui, a cada leve. Quando a gente puxa daí, no caso, o afinar, né? Que aí aqui é já quem conhece intraday, pessoal. Aqui já fica mega perigoso trabalhar aqui dentro. Isso aqui é para realmente quem conhece muito, tá ok? Bom, outra coisa que eu trouxe então de operação, né? Como ter pego essa venda? A Caverna também trouxe isso ontem, né? Eu coloquei esse leve roxo. Esse leve roxo nada mais, nada menos do que a linha que eu deixei aqui, tá? Que eu falei agora, nesse movimento que havia a possibilidade, o preço ainda não tinha chegado aqui, ele estava aqui embaixo. Eu coloquei uma linha e falei, espera chegar em H1, senhores, para não ficar com fome, porque lá já vai cair alguma coisa, ou né, porque eu estava falando dessa possibilidade desse movimento, que ele acabou acontecendo. Então, nada mais eu coloquei, opa, que isso, cancela. Nada mais eu coloquei esse level roxo aqui, tá ok? E quando a gente afina mesmo, né? Exatamente o que eu falei lá na última live. Por isso que é interessante prestar muita atenção nas lives, tá, senhores? Olha a quantidade de vezes que eu falei isso aqui, ó. Deixo fluir em H1. Ouçam isso. Olha, ele ainda não tinha chegado no level roxo. Deixa eu só adiantar aqui para facilitar. Ué, ficou mudo. Ó, para os apressados. Ó o perigo, senhores. Mas eu falei, senhores, tá vendo, senhores? Quem quiser pensar em short, H1. Espera H1 nessa zona de reteste, 42.721. Espera chegar ao H1. Não tenha fome, não tenha pressa para isso. Se desse um play aqui em cima no H1, teria essa possibilidade, né? Tinha até o level aqui, ó, 41 e tal. E foi exatamente isso, senhores. Em H1, quando a gente vem para H1 e a gente vê o level roxo, foi exatamente aonde ele veio fazer. Olha como é que é mais importante, olha como é mais não, como é hiper importante esperar, dar tempo para o mercado. Desde que o H1 saiu daqui, ó, momento nenhum ele tinha quebra nenhuma mínima de H1. Depois que ele fez a reação no leve que a gente estava esperando, que ele fechou esse candle contra, que é o bonde que a gente precisa, quebrou a mínima do H1, o preço veio diretamente no nosso alvo. Então ele fez esse movimento, olhando agora em H1, fez, só que tem que esperar.
A galera estava alucinada em M15, M30. Espera H1. Eu tento falar isso para os senhores. Ainda mais quem é novato não sabe. Tá aqui, ó, perfeito o que eu falei. O leve eu já tinha deixado. Tá lá na live. A mesma zona, ó. 42.700 e alguma coisa. Espera ele chegar aqui. Não é possível. E tá aqui o outro leve. Né? Foi exatamente o que o preço fez. Tá ok? E aí, senhores, o que a gente tem daqui para frente agora, então, olhando em time frame menor? O que o preço acabou fazendo aqui? Então, ele veio fazer essa primeira rejeição. Isso aqui, ó, só para vocês entenderem como é que é cada level desse. O primeiro level azul, que foi esse primeiro toque, né? Foi dessa região. Tá aqui os levels, tá, pessoal? Não precisa traçar Fibonacci, nem ver média móvel, nem nada. O mercado reage a preço, tá? Preço tá aqui no mercado. Não precisa, eu só trado com isso aqui e consigo descobrir todos os movimentos. Não é descobrir, estar preparado. Preparado para todas as possibilidades que ele pode acontecer. Ninguém descobre nada no mercado, ninguém sabe. A lógica é isso. Era dele realmente vir aqui e fazer esse reteste em um time frame menor. Enfim, tá ok? Então o que a gente tem de level aqui agora? O que aconteceu? Primeira reação aqui, reagiu a essa zona, ainda voltou aqui para cima. E aí, o que muda aqui, senhores? Eu não tenho um level de H4 aqui. Isso aqui vocês têm que mutar na hora, né? Se a gente for pegar aqui um level de H4, depois que ele criou, é porque na live que eu gravei não tinha formado esse H4 aqui. Mas depois que ele criou essa zona aqui, vocês têm que colocar aqui que foi exatamente o que o preço acabou fazendo. Ele saiu dessa zona, veio brigar com esse novo level que ele criou aqui, que foi depois da live, né? E depois disso ele ainda voltou a cair mais e, enfim, veio brigar com essa zona aqui, ó. Toque exatamente nela. Tá ok? E agora, senhores, o que a gente pode esperar daqui, então? Né? Isso aqui, o grau de risco aqui é grande, tá, pessoal? Novamente eu vou falar, porque eu tenho que falar, eu tenho que fazer a leitura gráfica, né? Mas brincar, operar nessa região aqui, nessa possibilidade de cada hora ele tomar um porradão, porque se ele vem, gente, vai ter duas opções. Ou ele vai conseguir passar, ou ele vai tomar rejeição, igual aconteceu nessa região aqui, ó. Tuf! Ó, o que aconteceu? Ó, o perigo, e não estou dizendo também que vai ser rejeitado agora, ninguém nunca sabe, senhores. Mas o que aconteceu aqui? Tchum! Tentou de novo. Tchum! Se ele chegar agora, vocês vão imaginar que ele já vai rasgar? Ou não? Ah, porque ele está vindo mais de força? Ninguém sabe, senhores. Pode, pode. Vai tentar? Pode tentar. Tá querendo. Saber que, né? Veio nesse level, agora está nesse, e o outro vai estar aqui, e o outro vai estar aqui, e ninguém sabe. Mas a lógica ainda está sendo essa. Só que não é hora de brincar aqui. Mas o que ele vai ter? Ele criou esse level aqui agora. Quer queira ou não. Né? Igual que ele tem uma outra zona aqui. Isso aqui eu estou falando agora é H4, mas olha os levels redondos, para quem não entende muito. Tá ok? Ele agora está abaixo de 42. Então existe uma probabilidade ainda dele tentar vir aqui, brigar nessa região, que seja nesse level que ele criou aqui agora de H4, ou no próprio 42, e não conseguir e ainda voltar a mais. Existe possibilidade. Possibilidade. Existe. Quem não é treinado, quem não sabe como fazer isso, não adianta. Se o preço subir aqui, só apertar o botão aqui. Porque esse negócio pode fazer o quê? E olha quando eu desenho isso acontece, hein? O preço pode rasgar isso aqui, galera. Porque se ele vem para cá nessa direção, ele vem para subir. Então ninguém sabe até onde ele pode subir. Requer um grau de experiência muito grande para entender esses retestes e operar ele. Tá ok? Eu falo aqui e volto a dizer, porque é o meu trabalho. Mas eu não estou... Pelo contrário, eu indico a ninguém mexer nesse momento aqui. Quem não sabe o que está fazendo. Altamente perigoso. Estamos em um momento muito indeciso. O que é que ele vai fazer? Tem que deixar o movimento fazer. E aí o que eu falei na análise antes, no momento antes. Tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou só reajustar esses levels aqui no time frame menor, que é o nosso intraday, que a gente trabalha com isso. Tá ok? E ver as possibilidades. Então aqui vai ter uma região. Ninguém sabe se ele vai reagir aqui ou vai continuar subindo. Seria ótimo. Tá ok? Em H4, senhores, a gente vai ter mais o que aqui então? Vai ter mais esse outro level. Aqui embaixo, que é essa região aqui. Tá ok? O que a gente precisaria aqui para pensar numa possibilidade dele até começar a subir? Vamos pensar uma rejeição. Caso, apenas caso, tá, senhores? Tem que entender muito de estrutura aqui. Mesmo que seja uma reversão, eu ainda tenho medo, escrevam isso, do preço ainda chegar aqui ainda mais e ainda pimba mais ainda. Então, muito cuidado.
Olha que as coisas que eu desenho, uma delas acontece, pessoal. Eu sempre trago num vídeo anterior o que eu falei antes. Só que ninguém sabe qual. Então vocês têm que ficar sempre atento. Isso aqui requer muita conhecimento, tá bom? Mas vamos ter que falar. Para criar uma estrutura de alta aqui, em um time frame pequeno, H4, é muito perigoso. Mas seria o quê? A gente está vindo aqui, né? Topos, está vindo dos topos, todos mais baixos. Fundos, fundos. Isso aqui ninguém sabe ainda se vai ser o fundo. Mas caso esse H4 feche assim, aqui vai ser um fundo. Caso, faltam 3 horas e 40 minutos para fechar esse H4. Se ele fechar positivo, um exemplo, qualquer lugar, tá ok? Só que não é ainda a dica, a pinta não. A pinta eu já falei, um possível reteste ainda para ele ainda, sei lá, ainda querer buscar fundo. Vai ter um level aqui. Não quero entrar em detalhes não. Porque tá perigoso, tá muito perto isso aqui. Mas a gente vai precisar de uma estrutura de alta. O que é estrutura de alta? Então, quebrar algum topo. Em H4, o primeiro topo é esse. Volto a dizer, H4 perigou. Mas caso ele dê estrutura de H4, volte, faça algum fundo, se isso aqui virar um fundo, e faça essa estrutura de quebra, tomando cuidado com aquele movimento que eu falei da queda, ele pode fazer algo parecido. Então, num segundo movimento, talvez, caso ele dê essa estrutura mais para cima, ninguém sabe aonde, mas essa estrutura, poderia se pensar alguma coisa mais para cima. Tá ok? Isso vai demorar um pouco, requer muito conhecimento, mas a lógica é essa. Eu estou criando um cenário que não é o favorável do que está acontecendo agora, mas é caso, muito caso, eu tenho que deixar registrado isso. Então a gente está numa baita de estrutura de baixa, certo? Se mudar essa estrutura, a gente precisa de quê? Ou quebrar esse topo e vir dar um fundo mais alto para fazer essa quebra, certo? Ou aqui dentro ele fazer uma mini estrutura, que é o mais perigoso ainda. Mas caso ele aconteça, de daqui criar um novo topo, que seja mais baixo que esse, um novo fundinho, mas é muito delicado isso aqui, e já quebrar isso aqui, ele quebraria um novo topo para não quebrar esse. Só que é muito arriscado, muito perigo operar isso aqui pequenininho, requer muita experiência. Beleza? Então, o mais lógico aqui é aquilo que eu desenhei anteriormente, pensar alguma coisa para cá e com muito perigo, o mais lógico, vou voltar ainda, puxar os levels lá para os senhores. Olha lá onde é que está o level que eu botei. Deixa eu tirar o intraday. Tirar essa bagunça. Tirar os levels de 1000 e 1000 e deixar os levels importantes. Volto a falar, olha onde está aqueles levels que eu marquei de verde e de amarelo. Pra vocês entenderem a distância que ele está com o H4. É perigoso. A gente puxa no diário, a gente vai ver melhor. Ó. Aquelas regiões que eu estava marcando até no semanal, a longo prazo. Olha onde estão os levels, é onde a gente está falando. A estruturazinha aqui, como é pequena. Tá? O intraday é só aquela baguncinha aqui. Ó. Olha o perigo disso. Tá ok? Isso aqui requer muita experiência. Estamos em um momento muito delicado, por isso que eu estou sendo muito enfático nisso aqui. Não queiram brincar aqui dentro, operar aqui, quem não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Tá? Eu falo, mas para as pessoas experientes. O resto, a quem não tem, vai o que eu falei no começo. Espera coisas mais fortes para cima dessas zonas que eu já marquei aí. Beleza? Tá ok? Então, abaixo do 45 eu não aconselho ninguém que não conhece fazer a operação. Tá ok? Quem não conhece muito não vai saber nem como é que é a operação de short e tudo mais. Então, enfim. Tá bom? Vou deixar então para os senhores todas as análises que eu posso deixar aí. Tá? Vou ter que, enfim, possivelmente não vou poder gravar uma live depois. Então, por isso que eu estou deixando esse vídeo bem delicado para os senhores, com muita calma, tá bom? E galera, não queiram shortar isso aqui, tá muito fundo, tá ok? Mas é a estrutura, ela tá continuando, já tá perigosa, já tá muito bonitinha. Mas vocês vão querer continuar pensando nessa possibilidade? É arriscado, tá ok? É arriscado. Por quê? Tá na zona muito perigo. Qualquer momento ele pode tá entendendo? É uma lógica que eu tenho muito grande, é igual isso aqui, ó. Por que às vezes tem que ter cuidado? É igual quem está operando vendido aqui e está em time frame menor e está tomando porrada dessas spicadas aqui, ó. Puf! Cada porrada dessa que dá para cima quebra uma estrutura pequena e nego foi tomando chora neném aqui. Por que eu falo então? A gente tem que aproveitar a estrutura. Porque se a força está sendo para baixo, a gente não pode acreditar nessas quebrinhas aqui. Tá entendendo? Porque a estrutura aqui está sendo de baixo. Só que a estrutura maior, quando chega nesse momento, começa a ser a visão maior, que são essas
porradas aqui. Essas spikeadas aqui. Então a gente tá, entendeu? Tá entre a cruz e a espada, é um momento muito cruel. Qualquer momento pode dar uma força dessa e puff, empurrar o preço para cima, porque está nessa região aqui. Beleza? Então muito cuidado. Fiquem com esse vídeo que ele, né, tem alguma análise para algum tempo. E para quem quer shortar uma coisa mais safe, cara, entre aspas, safe, que tudo é perigoso, né? Cara, seria abaixo do 45. Se ele der uma bela de uma estrutura, voltar, não conseguir voltar para cima, e aí caso isso aconteça, caso, tá ok? Mas tem tempo ainda. Caso, cuidado, 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 cuidado. Tá muito delicado, beleza? Mas fica aí todas as análises que eu posso trazer. Perigos, principalmente, muita atenção nisso, tá ok? Enfim, senhores, tem uma inscrição de um, como é que fala? De um grupo, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá? Alguém veio dar dislike aqui, não, né? Acertei tudo que eu falei aqui, mas enfim. Pessoas ficam com raiva, não posso fazer nada. Enfim, senhores, tem um grupo aqui. Quem quiser participar dele não é meu grupo, mas eu tô lá. É uma porta de entrada para trazer para o grupo da caverna. Mas vocês têm contato comigo. Quiserem perguntar alguma coisa, e eu tento ensinar para os senhores. Beleza? Então é isso aí, senhores. Caverna vai ficando por aqui. Eu desejo um forte abraço para todo mundo. Obrigado e assinem aí o sininho para caso eu traga a próxima live quando eu conseguir. Tá beleza? E até a próxima, senhores. Forte abraço e muito cuidado. Tá ok?